Olá, pessoal do Clube M3. Eu sou a Amanda e nós estamos lendo o Mindset da Carol Dweck. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 5, parte 5. A geração elogiada chega ao mercado de trabalho. Teremos problemas para encontrar líderes no futuro? Hoje, em qualquer revista ou estação de rádio, ouvimos falar sobre o problema dos elogios no local de trabalho. Poderíamos ter percebido isso antes. Falamos sobre todos os pais bem-intencionados que tentaram elevar a autoestima dos filhos, dizendo para eles o quanto são inteligentes e talentosos. E falamos sobre todos os efeitos negativos desse tipo de elogio. Bem, esses filhos do louvor já entraram no mercado de trabalho e, com certeza, muitos podem não funcionar sem ter um rótulo para cada movimento. Em vez de bônus anuais, algumas empresas estão dando bônus trimestrais ou mesmo os mensais. Em vez de funcionário do mês, é funcionário do dia. As empresas estão contratando consultores para ensiná-los como melhor recompensar esta geração super elogiada. Temos agora uma força de trabalho cheia de pessoas que precisam de reafirmação constante e que não podem ser criticadas. Essa não é uma receita de sucesso nos negócios, onde assumir riscos, mostrar persistência e corrigir os erros são fatores essenciais. Por que as pessoas perpetuam o problema? Por que estão mantendo as mesmas práticas equivocadas dos pais que superelogiam e ainda pagando a consultores para lhes mostrarem como fazer isso? Talvez precisemos nos afastar do problema e olhar por outra perspectiva. Se os tipos errados de elogio levam crianças pelo caminho da dependência, da fragilidade e do se sentir no direito, talvez os tipos corretos de elogio possam levar a um caminho de trabalho duro e maior resistência. Mostramos em nossa pesquisa que, com os tipos corretos de feedback, mesmo os adultos podem ser motivados a escolher tarefas desafiadoras e a confrontar seus erros. Como esse feedback pareceria ou soaria no local de trabalho? Em vez de apenas dar uma recompensa aos funcionários pela ideia mais inteligente ou um elogio pelo desempenho brilhante, eles seriam elogiados pela proatividade, por encararem uma tarefa difícil, por batalharem e aprenderem alguma coisa nova, por não se intimidarem com o revés ou por estarem abertos e atuantes sobre a crítica. Talvez pudessem ser elogiados por não precisarem de elogios constantes. Por um senso distorcido de como seria amar seus filhos, muitos pais nos anos 1990 e, infelizmente, nos anos 2000, abdicaram de sua responsabilidade. Embora as corporações não estejam normalmente em posição de retomar o que os pais interromperam, talvez precisem desta vez. Se as empresas não desempenharem um papel no desenvolvimento de uma força de trabalho mais madura e com mindset de crescimento, de onde virão os líderes do futuro? Negociadores nascem negociadores? Um dos pontos-chave em que o empresário bem-sucedido deve ser bom na negociação, na verdade é difícil imaginar como uma empresa pode obter êxito sem negociadores capacitados no controle. Laura Cray e Michael Eisiham mostraram que os mindsets têm um impacto importante no sucesso da negociação. Em um estudo, eles ensinaram às pessoas tanto de mindset fixo quanto de mindset de crescimento as habilidades da negociação. Metade dos participantes leu o artigo Negotiation Ability, like Plaster, is pretty stable over time. A capacidade de negociação, assim como a argamassa, é muito estável ao longo do tempo. A outra metade leu o artigo chamado Negotiation Ability is Challenging and Can't be Developed. A capacidade de negociação é mutável e pode ser desenvolvida. Para dar um sabor especial aos artigos, o de Mindset de Crescimento começava dizendo: embora se costumasse acreditar que a capacidade de negociação era uma habilidade fixa, com a qual as pessoas nasciam ou não, especialistas agora acreditam que saber negociar é uma habilidade dinâmica, que pode ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo.
Os participantes foram então convidados a selecionar o tipo de atividade de negociação que queriam. Poderiam escolher entre uma que mostrasse suas habilidades de negociação, embora não fossem aprender nada de novo, ou outra em que poderiam cometer erros e ficar confusos, mas na qual aprenderiam algumas habilidades úteis para a negociação. Quase metade, 47%, das pessoas às quais foi ensinado o mindset fixo sobre a habilidade de negociação escolheu a atividade que simplesmente mostrava suas próprias habilidades. Mas apenas 12% daquelas a quem foi ensinado o mindset de crescimento se preocuparam em prosseguir com essa tarefa de exibicionismo. Significa que 88% das pessoas que aprenderam o mindset de crescimento queriam se aprofundar na atividade que melhoraria suas habilidades de negociação. No estudo seguinte, Cray e Hazeham acompanharam as pessoas enquanto elas se envolviam em negociações. Novamente, a metade das pessoas foi dado um mindset fixo sobre habilidades de negociação, e a outra metade foi dado um mindset de crescimento. As pessoas, 2 de cada vez, envolvia-se em uma negociação de emprego. Em cada dupla, uma era o candidato e o outro o recrutador. O negociavam acerca de 8 questões, incluindo salário, férias e benefícios. No final da negociação, as pessoas com o mindset de crescimento eram claros vendedores, rendendo quase o dobro que aqueles de mindset fixo. As pessoas que aprenderam o mindset de crescimento perseveraram nos pontos difíceis e nos impasses para obter resultados mais favoráveis. Em 3 estudos finais, os pesquisadores observaram alunos de MBA matriculados em um curso de negociação. Eles avaliaram os mindsets em que os alunos já tinham, perguntando quanto concordavam com as afirmações de mindset fixo. O tipo de negociador que uma pessoa não pode ser muito mudado, é muito básico. Bons negociadores nascem desse jeito. As afirmações de mindset de crescimento, todas as pessoas podem mudar, até suas qualidades mais básicas de negociação. Nas negociações, a experiência é um grande professor. Como antes, descobriram que quanto mais mindset de crescimento os alunos tinham, melhor eles iam na atividade de negociação. Mas o mindset de crescimento faz as pessoas boas apenas em conseguir seus próprios interesses? Muitas vezes, as negociações exigem que as pessoas compreendam e tentem servir aos interesses de outras pessoas também. Idealmente, no fim de uma negociação, ambas as partes sentem que suas necessidades foram atendidas. Em um estudo com uma atividade de negociação mais desafiadora, aqueles com mindset de crescimento foram capazes de ir além das falhas iniciais, construindo um acordo que contemplasse os interesses subjacentes de ambas as partes. Portanto, aqueles com mindset de crescimento não obtêm resultados mais favoráveis apenas para si mesmos, mas, mais importante, geram soluções criativas que conferem benefícios a todas as partes. Decididamente, um mindset de crescimento promoveu um aprendizado maior. Os alunos de MBA que confirmaram o mindset de crescimento no primeiro dia do curso de negociação tiveram notas maiores no fim do curso, semanas depois. A nota foi baseada no desempenho nos trabalhos escritos e nas discussões e apresentações durante as aulas, e refletiu uma compreensão mais profunda da teoria e da prática de negociação. Treinamento corporativo. Gestores nascem gestores? Milhões de dólares e milhares de horas são gastos a cada ano na tentativa de ensinar líderes e gestores a treinar seus funcionários e lhes dar um feedback efetivo. No entanto, muito desse treinamento é ineficiente e muitos líderes e gestores permanecem orientadores deficientes. Isso acontece porque essa habilidade não pode ser treinada? Não, não é por essa razão. A pesquisa lança luz sobre o porquê de um treinamento corporativo frequentemente fracassar. Estudos de Peter Heslin, Don Vadewally e Gary Latton mostram que muitos gestores não acreditam em mudança pessoal. Esses gestores de mindset fixo buscam simplesmente o talento existente, julgam os funcionários como competentes ou incompetentes logo de início, e isso é tudo.
Fazem pouco treinamento em desenvolvimento e, quando os funcionários realmente melhoram, talvez não percebam, mantendo-se presos à impressão inicial. Além disso, são muito menos propensos a buscar ou aceitar feedback crítico de seus funcionários. Por que treinar funcionários se eles não podem mudar ou por que obter feedback deles se você não pode mudar? Gestores com um mindset de crescimento acham bom ter talento, mas entendem que esse é apenas o ponto de partida. Esses gestores são mais comprometidos com o desenvolvimento de seus funcionários e com o próprio. Dão muito mais treinamento em desenvolvimento, notam melhoras no desempenho dos funcionários e recebem bem suas críticas. Ainda mais estimulante, o mindset de crescimento pode ser ensinado aos gestores. Heslin e seus colegas conduziram um rápido workshop baseado no princípios psicológicos bem estabelecidos. A propósito, com algumas mudanças, pode ser facilmente utilizado para promover um mindset de crescimento em professores ou técnicos esportivos. O workshop começa com um vídeo e um artigo científico sobre como o cérebro muda com o aprendizado. Como em nosso workshop sobre cerebrologia, descrito no capítulo 8, é sempre empolgante para as pessoas entender como o cérebro é dinâmico e como muda com o aprendizado. O artigo segue falando sobre como é possível mudar ao longo da vida e como, com treinamento e prática, as pessoas podem desenvolver suas capacidades na maioria das atividades. Embora os gestores, naturalmente, queiram encontrar a pessoa certa para um trabalho, a pessoa realmente certa nem sempre aparece. No entanto, o treinamento e a experiência podem muitas vezes extrair e desenvolver as qualidades necessárias para um desempenho bem-sucedido. O workshop leva, então, os gestores por uma série de exercícios em que a. Eles avaliam por que é importante entender que as pessoas podem desenvolver suas habilidades. B. Pensam em áreas nas quais tinham baixo rendimento, mas que agora se desempenham bem. C. Escrevem a um protegido esforçado sobre como suas habilidades podem ser desenvolvidas. E D. Relembram as vezes em que viram pessoas aprender a fazer coisas que nunca imaginaram conseguir fazer. Em cada caso, refletem sobre por que e como a mudança acontece. Depois do workshop, houve uma rápida mudança na prontidão com que os gestores participantes detectaram melhorias no desempenho dos funcionários, no quanto estavam dispostos a treinar um funcionário ineficiente e na quantidade e qualidade de suas sugestões de treinamento. Além disso, essas mudanças persistiram no período de 6 semanas em que foram acompanhados. O que isso significa? Primeiro, que nossa melhor aposta não é simplesmente contratar os gestores mais talentosos que pudermos encontrar e deixá-los livres, mas buscar gestores que também incorporem um mindset de crescimento, entusiasmo para aprender e ensinar, abertura para dar e receber feedback e habilidade para enfrentar e superar obstáculos. Significa que também precisamos treinar líderes, gestores e funcionários para acreditarem no crescimento, além de treiná-los nos pormenores da comunicação eficaz e do aconselhamento. Sem dúvida, um workshop sobre mindset de crescimento pode ser um bom primeiro passo em qualquer programa de treinamento. Finalmente, significa criar um ambiente de mindset de crescimento em que os indivíduos possam prosperar, o que envolve aprender habilidades como algo que pode ser aprendido. Transmitir que a empresa valoriza o aprendizado e a perseverança, não só a genialidade ou o talento pronto. Dar feedback de forma que promova o aprendizado e o sucesso futuro. Apresentar gestores como recursos para o aprendizado. Sem uma crença no desenvolvimento humano, muitos programas de treinamento corporativo se tornam um exercício de valor limitado. Com uma crença no desenvolvimento, esses programas dão sentido à expressão recursos humanos e se tornam um meio de explorar um enorme potencial. Líderes nascem líderes? Quando Warren Bennis entrevistou grandes líderes, todos eles concordavam que os líderes se fazem, não nascem feitos, e são feitos mais por si próprios do que por meios externos. Bennis está de acordo. Acredito que todos
qualquer que seja a idade ou circunstâncias, são capazes de transformar-se. Isso não quer dizer que todos se tornarão líderes. Infelizmente, gerentes, até mesmo diretores e CEOs, em sua maioria, tornam-se chefes e não líderes. Exercem o poder em vez de transformarem a si mesmos, a seus funcionários e a sua organização. Por que isso acontece? John Zenger e Joseph Folkman analisam que a maioria das pessoas, quando ocupa o lugar de gerente pela primeira vez, inicia um período de muito aprendizado, recebem muito treinamento e assistência. São abertas a ideias e pensam com muita profundidade na forma pela qual desempenharão suas funções. Procuram desenvolver-se, mas logo que aprendem as noções básicas, deixam de tentar melhorar. Pode ser que isso dê muito trabalho, ou talvez não percebam até onde o aperfeiçoamento as levará. Contentam-se em cumprir seus deveres e não em transformar-se em líderes. Ou, como argumenta Morgan M. Call, muitas organizações acreditam no talento nato e não procuram pessoas que tenham potencial de desenvolvimento. Não apenas essas organizações estão perdendo uma boa reserva de possíveis líderes, mas sua crença no talento nato pode até mesmo prejudicar as próprias pessoas que pensam ser talento nato, transformando-as em pessoas arrogantes, defensivas e que se recusam a aprender. A lição é a seguinte: criar uma organização que dê valor ao desenvolvimento da aptidão e então ver os líderes emergirem. Mindsets organizacionais. Quando pensamos em Lou Gerstner e Anne McCulloch, vemos o tipo de empresa que eles desejavam criar, e criaram. Essas empresas abraçavam o desenvolvimento de todas as capacidades dos funcionários, e não a adoração a um punhado de gênios ungidos, o que levantou uma questão. Claramente, o líder de uma organização pode ter um mindset fixo ou de crescimento, mas uma organização como um todo pode ter um mindset. Pode ter uma crença de que o talento é simplesmente fixo ou, em vez disso, uma crença predominante de que talento pode e deve ser desenvolvido em todos os funcionários? E, se sim, que impacto isso terá sobre a empresa e os funcionários? Para descobrir, estudamos um grupo de empresas integrantes da lista de empresas Fortune 500 e Fortune 1000. Uma empresa pode apoiar mais de um mindset fixo que afirma que qualquer funcionário tem isso ou não tem. Chamamos isso de cultura de gênio. Ou pode apoiar mais de um mindset de crescimento, que afirme que as pessoas podem crescer e se aperfeiçoar por meio de esforço, boas estratégias e bom aconselhamento. Chamamos isso de cultura de desenvolvimento. Para determinar o mindset das empresas, perguntamos a uma amostra diversificada de funcionários em cada empresa o quanto eles concordavam com as afirmações como estas sobre sua empresa. Quando está sendo bem-sucedida, a empresa pode acreditar que as pessoas têm um nível específico de talento e elas não podem realmente mudar isso. Mindset fixo. Essa empresa valoriza a inteligência natural e o talento para os negócios mais do que quaisquer outras características. Mindset fixo. Essa empresa valoriza genuinamente o desenvolvimento das pessoas e o crescimento de seus funcionários. Mindset de crescimento. Compilamos as respostas e descobrimos que havia um forte consenso dentro de cada empresa sobre se suas crenças e seus valores eram de mindset fixo ou de crescimento. Agora estamos prontos para analisar o impacto do mindset em toda a empresa, sobre a confiança dos funcionários na organização, sua sensação de empoderamento e comprometimento e seu nível de colaboração, inovação e o comportamento ético que foi adotado em cada empresa. O que encontramos foi fascinante. As pessoas que trabalham em organizações com um mindset de crescimento têm mais confiança em sua empresa e maior senso de propriedade sobre seu trabalho. Por exemplo, quando funcionários foram convidados a avaliar afirmações como "as pessoas são confiáveis nessa organização", aqueles nas empresas com mindset de crescimento expressaram muito mais concordância.
Ao lado disso, também relataram que eram muito mais comprometidos com suas empresas e mais dispostos a se esforçar por ela. Têm um forte senso de propriedade e comprometimento com o futuro desta empresa. Aqueles que trabalham em empresas de mindset fixo, no entanto, expressaram mais interesse em mudar de emprego. É bom que funcionários em empresas com mindset de crescimento sintam confiança e tenham comprometimento, mas e a rapidez e a inovação? São coisas com as quais as empresas devem se preocupar e realmente se preocupam. Talvez uma empresa tenha de sacrificar um pouco o conforto e a lealdade para estar na vanguarda? Talvez uma crença no talento fixo motive inovação. Não parece ser esse o caminho. Na verdade, os funcionários das empresas com mindset de crescimento são mais propensos a dizer que suas organizações apoiam assumir riscos calculados, inovação e criatividade. Por exemplo, eles concordaram muito mais fortemente com afirmações como: esta empresa apoia genuinamente a assunção de riscos e me apoiará mesmo que eu fale. E as pessoas são encorajadas a ser inovadoras nessa empresa. A criatividade é bem-vinda. Os funcionários nas empresas com mindset fixo não apenas dizem que suas empresas são menos propensas a apoiá-los quanto aos riscos e à inovação, mas também tendem a concordar muito mais que suas empresas são comumente implacáveis e antiética. Nessa empresa, há muita trapaça, tomada de atalhos e corte de custos exagerado. Ou, nesta empresa, as pessoas frequentemente escondem informações e mantêm segredos. Não faz muito sentido quando pensamos sobre isso. Quando empresas premiam o talento nato, então todos querem ser o superstar, todos querem brilhar mais do que os outros e as pessoas talvez sejam mais propensas a trapacear ou a cortar custos para vencer. O trabalho de equipe pode entrar em queda livre. Assim, funcionários de empresa com mindset de crescimento têm uma visão mais positiva de sua empresa, mas essa admiração é recíproca? Sim. Os supervisores dessas empresas têm opiniões significativamente mais positivas de seus funcionários e sobre os pontos da empresa com que devem se preocupar. Esses supervisores avaliam seus funcionários como mais colaborativos e mais comprometidos em aprender e crescer, e mais inovadores, e com um potencial de gestão muito maior. Essas são todas as coisas que fazem uma empresa mais ágil e com mais chances de se colocar na vanguarda. Amo essa descoberta. Supervisores de empresas com mindset de crescimento viram um potencial de gestão muito maior nos membros de sua equipe do que os supervisores de empresas com mindset fixo. Eles observaram futuros líderes em formação. Amo a ironia. Empresas com mindset fixo supostamente buscam por talento, contratam o talento, recompensam o talento, mas aí olhavam ao redor e diziam: onde está o talento? O talento não estava florescendo. Nossos resultados nos mostram que é possível tecer um mindset fixo ou de crescimento dentro da estrutura de uma organização para criar uma cultura de gênio ou uma cultura de desenvolvimento. Todos sabem que os modelos de negócios no passado já não são mais válidos e que as empresas modernas devem se reinventar constantemente para se manterem vivas. Quais empresas você acha que têm mais chances de prosperar no mundo atual? Desenvolva seu mindset. O lugar em que você trabalha é de mindset fixo ou de crescimento? Você acha que as pessoas estão simplesmente julgando você ou o ajudando a se desenvolver? Talvez você possa transformar seu ambiente de trabalho, fazendo-o ter mais mindset de crescimento, a começar por você. Há formas pelas quais você possa ser menos defensivo em relação aos seus erros? Poderia aproveitar melhor as informações que recebe? Há formas pelas quais você possa criar mais experiências de aprendizado para si? Como você age em relação às pessoas em seu local de trabalho? Você é um chefe de mindset fixo que se concentra mais em seu poder do que no bem-estar de seus empregados? Costuma afirmar seu status diminuindo os outros? Tenta prejudicar empregados de alta capacidade porque ameaçam você? Pense em maneiras de ajudar seus empregados a se desenvolver em seu trabalho, aprendizados,
workshops, sessões de coach. Pense em como você pode começar a considerar seus empregados como colaboradores, como equipe e tratá-los assim. Faça uma lista de estratégias e experimente-as. Faça isso, ainda que pense em si próprio como um chefe de mindset de crescimento. O apoio bem direcionado e as informações que promovem o crescimento nunca são demais. Se você é o dirigente de uma empresa, olhe para ela de uma perspectiva de mindset de crescimento. Será preciso fazer como Lou Gessner? Pense com seriedade em como eliminar o elitismo e criar uma cultura de autoanálise, comunicação aberta e trabalho em equipe. Leia o excelente livro de Gessner, Quem disse que os elefantes não dançam? Para ver como se faz. Seu local de trabalho está organizado para promover o pensamento de grupo? Se estiver, todo o processo de tomada de decisões tem problemas. Crie formas para estimular opiniões alternativas e crítica construtiva. Designe pessoas para fazer o papel de advogado do diabo, defendendo pontos de vistas opostos para que você perceba as deficiências de uma posição. Faça com que as pessoas debatam os diferentes ângulos do assunto. Crie uma caixa de sugestões anônimas para a qual os empregados tenham de contribuir como parte do processo decisório. Lembre-se, as pessoas são capazes de pensar de forma independente e, ao mesmo tempo, trabalhar em equipe. Ajude-as a desempenhar ambos os papéis. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui hoje e amanhã nós vamos continuar agora iniciando o capítulo 6. Relacionamentos, mindsets apaixonados ou não. Vem comigo.